Alguns pensam que a marca da besta é uma tatuagem na testa, outros que é um chip colocado na mão, outros ainda dizem que pode ser o código de barra que vem nos produtos que compramos, ou algum chip ou número em documentos como o passaporte, ou algo dessa maneira. Mas e então, o que será a marca da besta? Será que a Bíblia é clara? Esse parece ser um assunto tão difícil de entender que parece mais um mito. Este é exatamente o assunto que vamos estudar hoje. Mas antes de entendermos a marca da besta, devemos entender primeiro qual é o sinal de Deus, ou o selo de Deus, pois a marca da besta nada mais é do que a imitação de Satanás do selo de Deus. Então vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Primeira pergunta: aonde será colocado o selo de Deus? Apocalipse 7,3 diz assim: até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. O selo de Deus será colocado na fronte de seus servos. A fronte, ou a testa, representa nossa mente. Atrás de nossa testa está o lóbulo frontal, a área do cérebro que é responsável por fazer decisões. Aqueles que recebem o selo de Deus terão feito uma decisão firme e imutável ao lado de Deus. Pergunta número 2. O que Deus escreverá nas frontes daqueles que recebem seu selo ou a sua marca? Apocalipse 22,4 diz assim: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E Apocalipse 14,1 diz assim: tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Na antiguidade, um selo significava autoridade e aprovação. Nesse verso vemos Deus escrever seu nome, que representa seu caráter, na mente dos remidos. Aqueles que recebem o selo de Deus terão o caráter de Jesus implantado profundamente em suas mentes. A humanidade foi criada na imagem de Deus. Com o pecado, a perfeita imagem de Deus foi perdida. Todo o plano da redenção é baseado na recriação dos humanos, na imagem de Deus. A questão da marca da besta vê o planeta Terra dividido em dois grupos. Um que decide fazer a vontade de Deus a qualquer custo e o outro que não está disposto a se render totalmente a Ele. Pergunta número 3. Qual a conexão entre a marca da besta e o quarto mandamento? Olha o que diz em Apocalipse 14,7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Este verso repete as palavras que se encontram no quarto mandamento. O quarto mandamento identifica a quem devemos adorar. A marca da besta é o exato contraste do quarto mandamento. Como Satanás tentou fazer com que Cristo adorasse no deserto, ele também tenta receber a adoração do mundo antes da volta de Cristo. Pergunta número 4. Qual a parte da lei de Deus que tem um significado especial da autoridade de Deus? Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado é um sinal da autoridade de Deus, nos lembrando da capacidade da criação de Deus. Guardando o sábado, a pessoa demonstra fidelidade ao Criador e total aceitação de sua completa autoridade. Pergunta número 5. Quais características encontramos no quarto mandamento? Êxodo 20:11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Um selo real contém 3 características de identificação: nome, título e território. No quarto mandamento, nós encontramos o nome, o Senhor, o título, Criador, foi Ele que fez, e o território, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Pergunta número 6. Qual é o sinal de Deus? Em Ezequiel 20:12 diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles. O sábado é o sinal entre Deus e o seu povo dentro da sua lei. Aqueles que escolhem guardar o sábado serão selados, pois em sua mente receberão o nome de Deus. O selo de Deus representa a sua autoridade como Criador e Redentor. O sábado existe como memorial da criação e do poder criador de Deus. O selo de Deus é uma marca simbólica que identifica os genuínos seguidores de Deus.
Esse selo será colocado naqueles que amam a Deus e guardam todos os seus mandamentos e se recusam a fazer parte de uma adoração falsa. Pergunta número 7. O que Satanás inspirará a primeira besta de Apocalipse a fazer para imitar o selo de Deus? Isso está em Daniel 7,25 e fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Santos e cuidará em mudar os tempos e a lei. Lembrando que, como vimos no último estudo, o chifre pequeno de Daniel 7 e a primeira besta de Apocalipse 13 são a mesma entidade. O papado, representado em Daniel 7,25 como chifre pequeno, tentou mudar o tempo e a lei de Deus por mudar a observação do sábado, no 7º dia da semana, para o 1º dia da semana e modificando o 2º e o 10º mandamento. O que seria lógico fazer se Satanás imita tudo o que Deus faz? Satanás quer adoração. Como Deus tem um dia de adoração, Satanás também quis um dia de adoração. O sinal de Deus é o sábado, o 7º dia, enquanto a marca da besta é o domingo, o 1º dia da semana. A questão central sobre a marca da besta é a adoração. Pergunta número 8. O que a Igreja de Roma afirma ser a marca da sua autoridade? Olha o que ela mesma diz. Domingo é a marca de nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e a transferência da observação do sábado é a prova desse fato. Isso está em registro católico. A Igreja de Roma acredita ter a autoridade de mudar a palavra de Deus. Em outro jornal da Igreja de Roma diz assim: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que já aconteceu à Igreja no 1º século. O dia sagrado, o sábado, foi mudado de sábado para domingo. Não de qualquer direção anotada nas Escrituras, mas do senso de poder da própria Igreja. Pessoas que pensam que as Escrituras deveriam ser a única autoridade deveriam, logicamente, tornar-se adventista do 7º dia e manter o santo sábado. Isso está na Sentinela da Igreja Católica de Santa Catarina. A própria Igreja de Roma reconhece que para aqueles que querem seguir a Bíblia, deveriam guardar o sábado. Pergunta número 9. Quem receberá a marca da besta? Apocalipse 3,16 diz assim: ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na sua mão direita ou na testa. Todos os que não se colocarem firmemente ao lado de Deus estarão automaticamente do lado da besta. Existirão somente 2 grupos, os que escolhem a Deus e os que não escolhem a Deus. Este é um ponto muito importante. Muitas pessoas pensam que não tem necessidade de aceitar a Cristo, bastam serem boas pessoas. Mas a Bíblia é clara, não há nada que possamos fazer para nos dar a salvação. Portanto, ser bons não pode nos salvar. Pergunta número 9. Aliás, estamos na pergunta número 10. Qual a consequência de receber a marca da besta? Apocalipse 3,16 diz assim: ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Restrições à compra e venda não são uma ideia nova. Durante tempos de guerra, o racionamento era comum como um meio de restringir o quanto de produtos as pessoas podiam comprar. Além de uma proibição de compra e venda, Apocalipse 13,15 diz que haverá um tempo em que aqueles que se recusarem a receber a marca da besta serão ameaçados de morte e serão até mesmo mortos. Pergunta número 11. Qual a grande diferença entre o sinal de Deus e a marca da besta? Deus sela na fronte, onde fazemos decisões. Deus não nos força, é de livre, espontânea vontade que o escolhemos. Como diz no verso que lemos acima, na última pergunta, o diabo faz, ele força com que as pessoas recebam a marca da besta na fronte e na mão. É um sinal de forçar as pessoas com mãos fortes. E também, as mãos significam o trabalho que escolhemos fazer no dia que pertencem a Deus, o sábado, onde deveríamos descansar. Pergunta número 12. Alguém tem a marca da besta hoje? Não. Somente quando a marca da besta for obrigatório por lei, que se torna a marca da besta. Até então, ninguém tem a marca da besta. Pergunta número 13. Qual a promessa de Deus sobre sua marca?
Apocalipse 7, 2 e 3 diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Deus promete que todos os que o escolherem serão protegidos e selados. Pergunta número 14. Quais as características dos que vão receber o selo de Deus? Apocalipse 14, 12 diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que recebem o selo de Deus serão totalmente obedientes e fiéis a Deus por todos os dias de sua vida. Pergunta número 15. Qual relacionamento Jesus terá com os que recebem o seu selo? Apocalipse 14, 4. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles estarão constantemente com Cristo. Eu quero recapitular para ficar um pouco mais claro. Sinal de Deus, o sábado, a guarda do 7º dia da semana, dado desde a criação como um sinal entre Deus e o seu povo. Marca ou selo de Deus, o caráter de Deus implantado na mente daqueles que decidem estar ao seu lado e guardam toda a sua lei, inclusive o sábado. A marca da besta, a guarda todo domingo, a impressão que será feita na mente e nas mãos daqueles que repetidamente insistem em não obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, incluindo a guarda do domingo. Mesmo entendendo que a marca da besta é a guarda de um falso dia de adoração a Deus, no caso o domingo, e não um chip ou um código de barra ou uma tatuagem na testa, nós não sabemos qual ferramenta governos podem usar para implementar essa lei. Portanto, um país pode sim exigir que todas as pessoas tirem novas identidades ou coloquem um chip para distinguir quem guarda qual dia. Como na Segunda Guerra Mundial, fizeram todos os judeus se registrarem e depois os caçaram. Mas mesmo assim, esses registros, identidades, chips, não são a marca da besta, mas uma ferramenta para impor a marca da besta. Agora que você está entendendo melhor esse assunto, você gostaria de se preparar para receber o selo de Deus, guardando todos os seus mandamentos, inclusive o sábado, como um sinal que você seguirá a Deus por onde Ele te guiar? Este é o convite que Jesus está te fazendo hoje. Você quer aceitar?